Olá amigos, sejam bem-vindos aqui na linha de contato. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um ataque realizado nessa noite contra o Irã. Realmente o Israel atacou, parece que atacou o Irã. Nós vamos falar bastante sobre isso e das possíveis repercussões e até mesmo sobre o possível míssil que foi usado nesse ataque. A gente vai mostrar também que os russos parece que entraram numa nova fase no conflito com a Ucrânia. Os russos começaram a atingir com mais força a infraestrutura de transporte ucraniana. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e, por fim, nós vamos mostrar para vocês um vídeo curtinho, mostrando a queda de um grande bombardeiro Tu-22M3, modernizado, né? Esse bombardeiro ele é usado para lançar aquelas munições KH-22, aquelas que os ucranianos disseram há alguns meses atrás que não conseguiam interceptar. Então, nós vamos mostrar para vocês a queda e vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Os ucranianos dizem que abateram esse avião. Vamos conversar sobre isso. E você que está chegando aí agora, meu amigo, lembre-se de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Isso ajuda a gente, isso chama a atenção do algoritmo do YouTube e com isso ele impulsiona o nosso canal, mostrando nosso conteúdo para mais pessoas e isso traz inscritos para a gente, porque a gente está precisando. A gente também vai aproveitar a oportunidade para agradecer aos amigos Alberto Costa, Pablo Rodrigues, Maciel Alves e José de Arimateia. Estes são os amigos que contribuíram com a gente no último dia. Muito obrigado, meus amigos, a gente precisa muito da ajuda de vocês. E lembrando que aquele amigo que puder contribuir, tiver condições de contribuir, pode enviar a sua ajuda pelo Valeu ou pelo Pix. A chave Pix a gente vai deixar lá na descrição deste vídeo. Um outro detalhe é que não é necessário, não precisa contribuir, enviar ajuda para poder ser inscrito, para poder participar do canal. Nada disso, nada disso. Todo amigo que estiver aqui com a gente participando, comentando, se inscrevendo, está ajudando ao canal. Mas a gente pede a contribuição porque não dá para viver só de rendimentos do YouTube, infelizmente. Então, o amigo que puder contribuir, a gente fica muito agradecido. Então, meus amigos, vamos deixar de conversa e vamos para o vídeo. Na noite passada, mostraram um vídeo com algumas explosões, indicando a atividade dessas baterias e atingindo munições que estavam chegando. O que trouxe uma certa preocupação para a gente naqueles primeiros momentos foi que as informações diziam que os ataques estavam sendo direcionados para as centrais nucleares, para as instalações nucleares iranianas. Não me lembro bem o nome, me parece que é Isfahan e Natanz, as estruturas. E isso deixou a gente preocupado, porque um ataque a uma usina nuclear pode desencadear contaminação, radiação, a gente não sabe aonde vai chegar, mas a gente sabe que esse ataque pode acontecer de ambos os lados, né? E aí, hoje, a gente teve mais detalhes sobre essa ação do Irã e a gente viu destroços dos mísseis usados que foram encontrados em alguns locais dentro do território iraniano. Então não resta dúvida, foi mesmo um ataque realizado com mísseis. Identificaram, de início houve uma discussão sobre qual míssil seria, mas a maioria dos especialistas disseram
que o míssil utilizado foi mesmo um míssil israelense. Esse míssil é o Sparrow. Ele é fabricado em 3 versões e são o Black Sparrow, Silver Sparrow e Blue Sparrow. São 3 versões desse mísseis, sendo que dessas 3, esse míssil é um míssil mais utilizado como uma isca para testar sistemas de defesa antiaérea. Mas ele não foi lançado para testar defesas do Irã, talvez também para isso. Por quê? Porque existe uma versão desse míssil dotada com uma ogiva de alto explosivo. Então, ele tem poder de ataque. Uma das versões dele é feita para ataque ar-terra. A conclusão que chegaram é que os destroços encontrados é desse míssil e que Israel é o operador desse míssil. Outro país não opera esse míssil. Então, o ataque foi realizado por Israel. Isso foi o que passaram para nós logo cedo, assim que chegaram informações mais apuradas do evento. O que acontece? Ninguém tem imagens do interior dessas instalações. Aliás, ninguém tem não, o governo iraniano tem. Só que não vai divulgar, não divulgou até agora e provavelmente só vai divulgar aquilo que lhe for conveniente, assim como fez Israel. Divulgou apenas o que era interessante para eles. É assim mesmo que funciona. Então, nós não sabemos se alvos iranianos importantes foram atingidos. É um ataque à noite, então a gente não sabe o que foi atingido e nem se foi atingido. A mídia iraniana diz que as instalações estão ótimas, perfeitas, tudo tranquilo por lá, que não houve danos, que os mísseis foram abatidos, que não chegaram lá. É o que diz a mídia iraniana. Então, a gente aguarda a possibilidade de surgirem mais informações. Outra coisa que a gente está aguardando para passar para vocês é um pronunciamento do governo iraniano a respeito de uma possível resposta, se vai haver uma resposta a esse ataque. Por que a gente diz isso, se vai haver? Porque inicialmente a gente esperava uma atitude, uma ação enérgica por parte de Israel. A gente esperava uma chuva de mísseis, drones. Eu acredito que todo mundo esperava por isso, uma reação mais dura. Não houve. A reação de Israel, até o momento, pode ser que hajam mais desdobramentos, mas até o momento a reação de Israel foi muitas vezes inferior àquele ataque realizado pelo Irã. Então, pode ser que não haja uma resposta iraniana a essa ação, porque foi uma coisa simbólica, tá? Por enquanto, baseado nos dados que nós temos. E a gente aguarda qualquer pronunciamento do governo do Irã sobre uma possível retaliação, a gente passa para vocês, tá bom? Então, nós falamos aqui sobre uma possível terceira fase no conflito entre Rússia e Ucrânia. Pois é, pessoal, essa noite, estruturas importantes, estruturas de transporte importantes da Ucrânia foram atingidas severamente por mísseis da Rússia. Essas informações chegaram hoje cedo dizendo que um galpão com locomotivas, a estação ferroviária, a estação rodoviária e um porto fluvial na cidade de Dnipropetrovsk foi atingida duramente por um ataque russo. Pessoal, às vezes alguém está pensando aí, poxa, mas estruturas de uso civil, é verdade, estrutura de uso civil. Aquele hotel lá onde estava aquele povo que foi atacado recentemente, também era uma estrutura civil. Estão usando estruturas civis para alojar, para transportar ativos militares. As linhas férreas, o transporte rodoviário, ele faz parte do esforço de guerra.
E eles estão usando, os ucranianos usam, como qualquer outro país também usaria, suas linhas férreas, suas estações de carga e tudo mais, para transportar pessoal e equipamento militar. Como a gente disse lá atrás, com relação às centrais, às usinas de geração de energia, essas estruturas, de modo geral, estavam sendo poupadas. Não estavam sofrendo ataques mais duros. Agora, parece que essa estrutura de transporte passou a estar na mira, faz parte do esforço de guerra. Então, vamos aguardar para ver, mas me passa a impressão de que nós estamos entrando numa terceira fase desse conflito, onde estruturas importantes de transporte estão se tornando alvo. Vamos aguardar para a gente ver, porque foram danos severos na cidade de Dnipropetrovsk. Nome complicado, né? Mas a gente se esforça e tenta falar. E por fim, meus amigos, a gente vai mostrar para vocês um videozinho pequenininho, mostrando a queda de um bombardeiro estratégico Tu-22M3. M3 indica que é um bombardeiro modernizado recentemente. Esse bombardeiro, ele é aquela aeronave que transporta os mísseis supersônicos KH-22. O KH-22, o Tu-22, ele lança o KH-22 de duas maneiras. Ou pode lançar a grandes altitudes ou a baixas altitudes. O míssil é bastante versátil. É um míssil da época da União Soviética, mas é muito versátil e eficiente. Ele é um trambolho muito grande, com uma carga muito poderosa. Quando lançado a grande altitude, ele sobe até uma determinada altura e mergulha sobre o alvo. Na fase final desse mergulho, segundo os dados disponíveis, na fase final ele chega a uma velocidade de quase 5 vezes a velocidade do som. Olha, isso é praticamente impossível de ser interceptado. Tem aquela história de que na fase final os mísseis reduzem de velocidade, coisa e tal. É claro, tem um limite de voo dentro da atmosfera para um míssil hipersônico. Nós estamos falando de um míssil supersônico que mergulha não a uma velocidade hipersônica, a uma velocidade supersônica altíssima. Então, ele é dificílimo de ser interceptado. E bombardeiros Tu-22 que operam com esse míssil são um alvo prioritário. Mas acontece o seguinte, essa aeronave, ela caiu a 400 milhas da linha de frente. 400 milhas da linha de frente dá em torno de 249 quilômetros. É a distância mais ou menos que essa aeronave estava da linha de frente quando ela caiu. Olha, é muito improvável que os ucranianos tenham conseguido atingir essa aeronave a essa distância, a menos que exista alguma coisa nova que a gente ainda não tem informação. Então é improvável que ele tenha sido abatido. Segundo a lógica do conflito e do armamento que os ucranianos possuem em mão, mais uma vez estão desinformando. Baseado nessa lógica, estão desinformando. Os russos afirmam que esse Tu-22, ele caiu por uma falha técnica. Ele teve um problema técnico, caiu. Chegaram a dizer que houve um incêndio em um dos motores. Me parece que o motor do lado direito da aeronave. E isso causou a queda. Ele opera com 4 tripulantes. 3 tripulantes conseguiram sair da aeronave, foram resgatados e foram conduzidos a um hospital e estão relativamente bem, sem grandes problemas. Um 4º tripulante
Até o momento da edição do nosso vídeo, esse quarto tripulante estava sendo procurado, não havia sido encontrado ainda. Provavelmente foi uma perda, porque já havia um tempo do acidente e ele ainda não havia encontrado. Então, meus amigos, é isso aí. É o que a gente tem para esse momento. Qualquer novidade a gente passa para vocês e a gente está aqui de olho naquela situação lá no Irã. Aquela situação é preocupante. Eu digo isso, é minha opinião e de muitas pessoas, porque aquela situação pode arrastar grandes atores internacionais para um conflito. Então a gente torce muito para que aquilo não se desenvolva, mas parece que a coisa está andando. De qualquer maneira, obrigado pela presença de vocês aqui no canal e daqui a pouco a gente volta. Obrigado.